Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção do Plano de Estudo Tutorado, volume 7, terceiro ano, de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia e História. Nós vamos começar pelo de Língua Portuguesa. E essa é a semana 4. Querida criança, nas atividades dessa semana, você vai imaginar e escrever uma notícia para um jornal sobre os animais abandonados em sua cidade. E você também irá apresentar a notícia em um telejornal, jornal falado, para seus familiares. Se tiver oportunidade, grave um vídeo apresentando o telejornal com a notícia que você criou e encaminhe para a sua professora. Produção de notícia. Você vai escrever uma notícia para um jornal sobre os animais abandonados em sua cidade. Planejamento. Converse com seus familiares ou responsáveis sobre as questões a seguir e anote as falas que julgar interessantes. Na cidade onde você mora, existem animais abandonados? Conhece alguém que já resgatou algum animal em situação de perigo ou alguma ONG que cuida dos animais abandonados? Conhece alguém que adotou um animal abandonado? Então, você vai perguntar e anotar o que achar interessante. Letra B. Converse com seus familiares sobre os motivos que levaram as pessoas a abandonarem animais e ouça a opinião deles. Produção. Escreva a notícia. Organize as informações seguindo esse roteiro. O que aconteceu? Fato. Por que aconteceu? Motivo. Onde aconteceu? Lugar. Quando aconteceu? Data. Como aconteceu? Detalhes. Fique atento à estrutura da notícia. Caso tenha dúvida na escrita de alguma palavra, consulte o dicionário, impresso ou digital. Escreva as informações de forma direta, evitando detalhes desnecessários. Se julgar interessante, insira imagens e legendas. Escreva a notícia em uma folha de rascunho. Número 3, revisão e reescrita da notícia. Revise seu texto observando os seguintes aspectos. O título chama a atenção do leitor? A notícia aborda um fato relevante? A estrutura da notícia está correta? Converse com seus familiares, faça os ajustes necessários, passe seu texto a limpo no espaço a seguir. Então, aqui, pessoal, é uma produção de texto. Todas as dicas eu já li para você. Não tem como eu fazer por você. Vamos continuar. Produção de telejornal. Agora você vai apresentar a notícia que escreveu em um telejornal falado. Planejamento. Você e seus familiares vão assistir a um telejornal. Fiquem atentos ao tom da voz e aos gestos do apresentador ou apresentadora. As expressões que o apresentadora utilizam para iniciar ou terminar o telejornal. Contato visual do apresentador ou apresentadora. Conversem sobre o que observaram e anotem as informações. Número 2, produção. Utilize expressões cordiais para a apresentação inicial e a despedida. Ensaie a apresentação lendo o texto com entonação e gestos adequados. Se puder, grave um vídeo de sua apresentação de telejornal para enviar para sua professora. Número 2, avaliação. Prestou atenção à linguagem utilizada, ao tom de voz, à postura? Gostou de ser jornalista por um dia? Então, você vai responder se gostou ou não, se ficou bom ou não. Isso, pessoal, é você quem vai fazer, não tem como eu corrigir, tá bom? Mesmo assim, eu espero que a leitura tenha te ajudado. Agora, vamos para a atividade de matemática. Querida criança, pense e responda. Quantos litros de água cabem em um balde? Qual a capacidade de um copo? Pensou? Então, nas atividades dessa semana, você irá aprender sobre as medidas de capacidade, ou seja, medidas utilizadas para medir líquidos e quantidade de líquidos que cabem em um determinado recipiente. Vamos lá? Para aprender, é só fazer as atividades com atenção. Bons estudos! A professora encheu de água uma jarra com capacidade para 1 litro e vai despejar essa água em copos de 200 ml cada. Marque um X
marque com um X os copos que a professora conseguirá encher com 1 litro d'água. Então, nós temos, olha só, 200, 400, 600, 800, 1000. 1000 ml vão dar, 1000 ml vai dar 1 litro. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos mililitros de água cabem em uma jarra de 1 litro? Mililitro, para dar 1 litro, são 1000. Determinar a quantidade de líquido que cabe em um recipiente é medir a capacidade desse recipiente. As unidades mais usadas para medir a capacidade são litro e mililitro, ml. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Este copo medidor vai ser usado para encher outros recipientes. Preencha a tabela com a quantidade de copos de 500 ml necessário para encher cada recipiente representado abaixo. Então, o copo é de 500 ml. Quantos copos de 500 ml precisa para dar 1 litro? 2 copos. 2 vezes 500 é igual a 1000. Para fazer 2 litros, olha, 1 litro gastou 2 copos. 2 litros vai gastar o dobro, 4 copos. 3 litros. Então, veja só. Para 1 litro, a gente gasta 2. Para 2 litros, a gente gasta mais 2. Para 3 litros, mais 2. Nós vamos gastar 6 copos. Qual desses recipientes tem maior capacidade? Um regador, um balde ou uma caixa d'água? É a caixa d'água, esse aqui. Caixa d'água. No gráfico abaixo, está registrada a quantidade de litros de água que a família de Valéria conseguiu economizar durante a última semana. Então, vamos ver. Ao escovar os dentes, 120 litros. Ao lavar a louça, 275 litros. Nos banhos, 180 litros. Lavar a calçada, 95. Preencha a tabela com as informações desse gráfico. Atividades: escovar dentes. R$ 120 litros. Lavar louça. 275 litros. Banho. 180 litros. E lavar calçada. 95 litros. Em qual atividade a família conseguiu economizar mais água? Aqui está mostrando mostrando quanto economizou. O que mais economizou, então, foi para lavar a louça. Quantos litros d'água foram economizados na lavagem da louça a mais do que no banho? Então, veja só. Na lavagem da louça foram 275. No banho foram 180. Nós queremos saber a diferença. 5 menos 0, 5. 7 menos 8 não dá. Então, aqui ficou 1, aqui ficou 17. 17 menos 8 é igual a 9. Então, foram 95 litros. 1 menos 1 é 0, né? Então, resposta. Quantos litros d'água foram economizados a mais na lavagem da louça do que no banho? Na lavagem da louça foram
95 litros a mais, do que no banho. Ponto. Vamos continuar agora com ciências. Nessa semana, você irá aprender a diferença entre o conhecimento científico e o não científico. Nas atividades dessa semana, você irá praticar um pouco mais sobre o trabalho dos cientistas. Leia o texto a seguir. O que é ciência? Você sabia que existem várias formas de explicar uma determinada coisa? Uma dessas formas é através das ciências. Da ciência. Mas o que diferencia a ciência de outros conhecimentos? Uma das grandes diferenças é que a ciência não aceita respostas imaginadas. Para ser considerado conhecimento científico, a resposta tem que ser capaz de ser testada várias vezes e os resultados têm que ser o mesmo em todas elas. As descobertas da ciência também não podem ser baseadas na opinião de uma pessoa ou alguma coisa que alguém queira acreditar ser verdade, mas sim tem que ser baseada na opinião de um grupo de cientistas que testarão todas as possibilidades antes de concordarem. Nesse caso, aquelas respostas que não puderem ser testadas, elas não são consideradas científicas, mas sim um senso comum. Agora responda. Segundo o texto acima, o que diferencia a ciência dos outros conhecimentos? Uma das diferenças é que ela não aceita respostas imaginadas. Ela não aceita respostas imaginadas. Precisa ser testado, tá bom? Observe a página do caderno de anotações de um botânico. O que esse cientista está pesquisando? Pessoal, cadê a página do caderno? Nós não estamos observando, né? Não tem, eu não encontrei a página do caderno, conversei com amigos que também não encontraram. Então, eu vou dar a seguinte resposta. Provavelmente, plantas. Mesmo sem ver o caderno do botânico, é possível que ele esteja estudando sobre plantas. Afinal de contas, ele é um botânico e os botânicos estudam plantas. Se a gente estivesse vendo a página do caderno, a gente poderia ser mais específico e dizer se é uma fruta, uma flor, uma árvore. Mas como a gente não está vendo, a gente pode supor que sejam plantas. Qual seria o local mais apropriado para esse cientista botânico desenvolver seus trabalhos? Poderia ser um jardim, floresta, fazenda e um laboratório também. Vamos continuar. Observe as áreas do conhecimento abaixo e elabore uma pergunta que poderia ser feita por um astrônomo, cientista que estuda as estrelas e os planetas e a Lua, botânico, cientista que estuda as plantas, virologista, cientista que estuda doenças causadas por um vírus. Aqui, pessoal, é para você elaborar uma pergunta. Um astrônomo pode perguntar qualquer coisa sobre o universo, sobre os astros, né? Um botânico sobre plantas, um virologista sobre vírus, doenças, né, transmitidas por vírus. Aqui é para você elaborar, eu não posso fazer por você, ok? Semana 4, vamos para a atividade de geografia. Você sabe o que podemos fazer para preservar e conservar a água tanto nas atividades cotidianas quanto nas atividades agrícolas? Leia as atividades com atenção e, sempre que necessário, solicite a ajuda de um adulto.
Leia o texto abaixo. Formas de conservação e preservação da água. Um fato que muito incomoda a maioria da população quando ocorre é o racionamento de água. Isso porque precisamos e utilizamos a água com os mais diferentes fins dentro do nosso organismo e fora dele. A limitação de reservas de água doce do planeta e o aumento da demanda de água para atender o consumo humano torna necessária a adoção de estratégias que visem racionalizar a utilização dos recursos hídricos. Algumas maneiras de conservar e preservar a água é protegendo as nascentes, o uso eficiente através da economia de água e o reuso da água em processos domésticos, o reuso da água da chuva através de reservatórios. Você acha que a preservação da água é dever de todos? Sim. Pois todos precisamos dela. Aqui perguntou se você acha, mas eu acho que você não deve ter uma opinião diferente dessa, não é mesmo? Cite 2 exemplos de reutilização da água em atividades domésticas. Usar água da máquina de lavar roupas para lavar o chão. E água da chuva para regar as plantas. Leia o texto abaixo e responda. A preservação hídrica na agricultura. É importante pensar que a agricultura é necessária para a sociedade, pois é a partir dela que se produz boa parte dos alimentos e também a maioria dos produtos primários. Nesse sentido, o ideal é manter essa atividade em uma perspectiva que garanta a sustentabilidade não só dos recursos hídricos, mas dos elementos da natureza em geral. A principal estratégia nesse sentido é a realização de tipos de irrigação que economizem água, diminuindo a quantidade de recursos hídricos que não são aproveitados no processo produtivo do campo. É preciso utilizar infraestrutura e tecnologias já disponíveis. Uma das técnicas de economia de água na agricultura mais conhecidas é a irrigação por gotejamento, em que o uso controlado da água propicia um melhor aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis, diminuindo o desperdício e poupando as reservas. O princípio desse método é utilizar uma quantidade mínima de água que, como o nome indica, é despejada sobre o solo em forma de gotas de maneira regrada e econômica. Outro método de irrigação que economiza água é a microaspersão. Esse sistema é constituído pela instalação de pequenos aspersores responsáveis pela distribuição da água. Nesse caso, como eles encontram-se mais próximos do solo do que o normal, utilizado na agricultura, a perda pela evaporação é menor, embora menos eficiente que o gotejamento. Quais foram os exemplos citados no texto para economia de água nas atividades agrícolas? Irrigação por gotejamento, irrigação por gotejamento e microaspersão. Atividade de história. Nessa atividade, você irá aprender o que são unidades de conservação ambiental e para que essas áreas existem. Fiquem atentos à leitura das atividades.
Unidade de conservação ambiental. As unidades de conservação ambiental são espaços geralmente formados por áreas contínuas, institucionalizados com o objetivo de preservar e conservar a flora, a fauna, os recursos hídricos, as características geológicas, culturais, as belezas naturais, recuperar ecossistemas degradados, promover o desenvolvimento sustentável, entre outros fatores que contribuem para a preservação ambiental. A criação dessas unidades de conservação é de fundamental importância para a preservação dos ecossistemas, proporcionando pesquisas científicas, manejo e educação ambiental na busca pela conservação do meio ambiente. Atualmente, o Brasil possui 728 unidades de conservação, sendo que existem diferentes tipos de unidades, cada uma recebendo classificação de acordo com suas características e objetivos a serem atingidos. Essas unidades podem ser destinadas à exploração sustentável de recursos naturais, preservação total do ecossistema, realização de pesquisas, visitação para promover educação ambiental, etc. Elas são classificadas como parques nacionais, reservas biológicas, reservas ecológicas, estações ecológicas, área de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, refúgio de vida silvestre, reserva da fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Parque nacional, áreas que apresentam características naturais destinadas a pesquisas científicas e educação ambiental. Reserva biológica, unidade de conservação destinada a abrigo de espécies de fauna e de flora com importante significado científico. Reserva ecológica, área de conservação permanente que objetiva a proteção e a manutenção de ecossistemas. Estação ecológica, espaços destinados à realização de pesquisas básicas aplicadas à proteção do ambiente natural e ao desenvolvimento da educação ambiental. Áreas de proteção ambiental, unidades de conservação destinadas ao desenvolvimento sustentável, sendo que em algumas áreas é permitido o desenvolvimento de atividades econômicas, desde que haja proteção da fauna, flora e da qualidade de vida da população local. A área de relevante interesse ecológico, a área que abriga espécies raras da fauna e flora e que possui grande biodiversidade. Floresta Nacional, unidade de conservação estabelecida para garantir a proteção dos recursos naturais, sítios arqueológicos, desenvolvimento de pesquisas científicas, lazer, turismo e educação ambiental. Reserva extrativista, espaço utilizado por populações locais que realizam extrativismo vegetal e ou mineral. Essa unidade de conservação objetiva a realização da atividade econômica de forma sustentável. Refúgio da vida silvestre, área destinada à proteção dos ambientes naturais para a reprodução das espécies da flora local e fauna migratória. Reserva da fauna, área destinada ao estudo sobre o manejo econômico e sustentável das espécies nativas. Reserva de desenvolvimento sustentável, visa a preservação da natureza de modo que a qualidade de vida das populações tradicionais seja assegurada. Reserva particular do patrimônio natural, área privada que tem por objetivo conservar a diversidade biológica. O que são unidades de conservação ambiental? Então, vamos lá. As unidades de conservação ambiental são espaços geralmente formados por áreas contínuas, institucionalizados, com o objetivo de preservar e conservar a fauna, flora, recursos hídricos, características geológicas, culturais, belezas naturais. Recuperar ecossistemas degradados, promover desenvolvimento sustentável, entre outros fatores que contribuem para a preservação ambiental. O que são unidades de conservação ambiental? Não cabe tudo aqui. São espaços protegidos
com o objetivo de preservar a natureza basicamente a natureza. Aqui a gente fala também de alguns povos que vivem dela, mas basicamente a natureza. Quando a gente fala fauna, flora, recursos hídricos, a gente está falando da água, das plantas e dos animais. Então é a natureza, tá bom? Eu resumi para caber aqui. Por que foram criadas as unidades de conservação ambiental? A criação dessas unidades de conservação é de fundamental importância para a preservação dos ecossistemas. Então, para preservar os ecossistemas. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira coluna. Então, vamos lá. Aqui nós vamos numerar de acordo com o que está escrito aqui, tá bom? Então, eu queria que ficassem visíveis as 3 folhas, mas tá complicado, né? Vamos ver aqui então. Área de conservação permanente que objetiva a proteção e manutenção de ecossistemas. Então, é a reserva ecológica. Reserva ecológica é o número 2. Área destinada ao estudo sobre o manejo econômico sustentável de espécies nativas. É a reserva da fauna, área destinada ao estudo sobre o manejo econômico e sustentável de espécies nativas. Reserva da fauna. É o número 4. Áreas que apresentam características naturais destinadas a pesquisas científicas. Vamos ver. E educação ambiental. Então, aqui é Parque Nacional, é o número 1. Unidade de conservação destinada ao desenvolvimento sustentável, sendo que em algumas áreas é permitido desenvolvimento de atividade econômicas, desde que haja proteção da fauna. Então, esse aqui, olha, é a área de proteção ambiental. A área de proteção ambiental é o 5. E o 3 é Floresta Nacional. Então, aqui, vamos ver se a gente encontra aqui Floresta Nacional. Unidade de conservação é o 3, é o que sobrou, ok? Prontinho. Bom, eu espero, então, que o vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima.